topo ou no topo, como você chegou? Olha, são muitas coisas, né? Mas eu acho que eu praticamente nasci na natação. Comecei em Andradina, que era é uma cidade quente, pequena, sem muita opção de lazer. Então eu e os meus irmãos estudávamos de manhã, almoçava em casa, pegava a bicicleta e passava a tarde inteira no clube. Então eu com 3, 4 anos de idade já fazia parte da equipe de natação. Eu lembro que com 6, 7 anos, por eu nadar bem, muitas vezes paravam as competições dos adultos para eu fazer demonstração, porque eu nadava bonitinho. Então, isso já vem natação comigo desde que eu nasci, que eu me lembro como pessoa praticamente, né? Agora, eu acho que, em primeiro lugar, eu escolhi uma prova que é mais difícil que as outras, uma prova mais longa, requer mais treinamento, mais resistência e mais técnica. Eu certamente não teria chances de ser tão bom quanto eu fui numa prova curta de velocidade, por exemplo. Então, acho que você tem que compensar com técnica, com fôlego, com garra, com perseverança, a falta de os 30 centímetros ali que estavam me faltando. Agora, o que pouca gente sabe é que a natação, principalmente, a mecânica do movimento, ela é muito importante tanto dentro quanto fora da água, né? Então, para você chegar onde você chegou, eu imagino que você domine a mecânica desse movimento à perfeição. Você acha que o uso das roupas, o uso dessa tecnologia vai fazer com que a gente abra mão de trabalhar a mecânica à exaustão? Eu acho que não. Eu acho que os atletas vão ficar cada vez mais especializados. A gente olha um adolescente hoje em dia, ele é mais alto, mais forte, parece que ele nada com mais facilidade do que adolescentes de, sei lá, 10, 12 anos atrás. Então, acho que o ser humano parece que está ficando cada vez mais apto para modalidades esportivas, né? Eu acho que o traje só vem a encurtar um pouco esse caminho do progresso, né? E, como eu falei, é uma questão ainda muito a se discutir se realmente vale a pena deixar esses trajes degringolarem como está agora. Existem atletas que inclusive botam um em cima do outro para ficar mais leve ainda, flutuar mais, né? Então acho que são questões aí para a natação discutir e ver se vale, se quiser dar uma freada, porque, por exemplo, de repente você pode deixar o traje, mas limitar ele só acima do joelho e os homens só calção, as mulheres sem os braços, por exemplo. Então acho que existem maneiras de você deixar o progresso tomar o seu rumo sem realmente pular nenhuma etapa. Se eu não estou enganado, de 2000 a 2008 não se quebraram recordes mundiais de 50 e 100 livre. Eu acho que foi o Popov em 2000 e o francês em 2000, o australiano e agora o francês em 2008. É uma simples coincidência esses recordes terem sido quebrados com o LZR primeiro, que é a primeira geração desses maiores super desenvolvidos aí, e depois com o Jake, ou é... Eu acho que são os dois, né? Qualquer recorde que fica 8 anos, certamente quando ele for batido, ele vai ser batido várias vezes. Ele não vai ser uma pessoa ir lá e melhorar em natação, né? Eu sei que atletismo é um pouco diferente. Muitas vezes recordes permanecem muito mais tempo, alguém vai lá, melhora e fica mais um tempão com aquele tempo. Mas natação, a gente tem visto que está todo mundo muito próximo. A disseminação do conhecimento está no mundo inteiro. A gente não tem necessariamente alguns países dominando como tinha os Estados Unidos, os russos algumas décadas atrás. Então a gente tem a Polônia, a Itália, a França, o Brasil, o Canadá, países da ex-cortina de ferro. Então todo mundo está tendo acesso à informação e todo mundo acha legal investir em natação. Então tem vários atletas de excelente nível em todos esses países e a coisa está ficando mais próxima. Então eu acho que foi uma coincidência de ter ficado 8 anos sem ser melhorado. Com o traje, certamente, isso ajudou. Baixou quase que um segundo, praticamente. E eu acho que não vai parar por aí, não. Vai continuar sendo melhorado. Agora, é a verdade que para o entretenimento, que é o esporte, os recordes serem quebrados, fica mais legal, né? Fica mais divertido. E, na verdade, você divulga mais o esporte, né? É interessante, por exemplo, o Felipe Lima ter quebrado o recorde dos 50 peitos. A gente sabe que é uma prova que não é olímpica, um recorde talvez ainda não está homologado, mas é um grande feito para a nossa natação. Então, é interessante que isso tenha acontecido, dá um gás para a nossa natação, né? Então, tudo isso possibilita se falar mais do esporte, que crianças ouçam falar, que se animem, que atletas que praticam natação também se entusiasmem mais ainda e quem sabe isso no futuro não reflitem mais medalhas olímpicas, que eu acho que no fundo é o que interessa para o país. Tá certo. Além da educação do esporte. Ainda nesse item de inovações tecnológicas que melhoram, foram desenvolvidos blocos de largada que ajudam a impulsão, além das piscinas que vêm cada vez mais modernas, antimarola, isso tudo também ajuda. Mas especialmente numa prova de 50 metros, onde os fundamentos de saída e chegada são tão importantes, né? Então, se você inclina um pouquinho mais o bloco, aumenta um pouquinho a altura dele,
o atleta já entra na piscina com mais força, já tem uma saída melhor, é verdade. Mas isso tudo a ponto de 108 recordes terem sido quebrados ano passado? Foi super estranho, né? Esses trajes todos. Eu lembro que em 2000, um pouco antes dos Jogos Olímpicos de 2000 em Sydney, 3 ou 4 recordes mundiais foram quebrados, um deles do Popov, dos 50 metros, inclusive. E eu achei curioso, porque natação é um esporte onde você treina muitos meses, faz um polimento, que é aquele descanso, e nada bem naquela competição. Então, você geralmente não nada bem várias vezes por ano, né? E poucas semanas antes dos Jogos Olímpicos, alguns grandes atletas estavam já no pico da sua performance. Eu falei, o que será que vai dar? Será que chegando nos Jogos eles vão melhorar, vão repetir esses tempos ou vão ficar para trás? Ficaram para trás, não melhoraram seus tempos, muitos desses recordes foram melhorados por outras pessoas e ficaram fora do pódio, inclusive. 2004 não aconteceu muita coisa nas semanas que antecederam os Jogos Olímpicos de Atenas. 2008 foi o oposto. A partir de novembro, ali, outubro, quase um ano antes, cerca de 40, 50 recordes quebrados, e esses mesmos atletas chegaram em Pequim e melhoraram mais ainda. Então é um momento inédito, nunca aconteceu, nunca vi isso acontecer. A gente pode atribuir isso certamente a essas inovações tecnológicas, mas eu acredito também que ao treinamento, né? Sabe-se hoje, mais do que nunca se soube na história, os efeitos do treinamento, suplementação de alimentos. Que não deixa de ser tecnologia usada a favor do esporte também. A suplementação, exatamente. A mecânica do movimento, esse estudo da mecânica. Quer dizer, a gente não pode dizer que isso também não é tecnologia, né? Sem dúvida. E também a gente acredita que possa ter um pouco de doping aí também, né? Eu acho que sim. Sei lá, de repente atletas que nunca foram de grande expressão, surgindo do nada, melhorando muitos segundos em provas difíceis que normalmente demoram-se anos para atingir aquele progresso e chegando lá. Então, está uma situação bem interessante na natação. É que a busca pelo limite, ela passa por saídas lícitas e ilícitas, né? O desespero para que o homem alcance o que a gente acha que é o nosso limite vai sempre levar a caminhos morais e amorais. E vai ser sempre assim. Quanto mais a gente desenvolve técnicas para pegar o doping, mais o doping desenvolve técnicas para ficar fora do radar. Não vai ter... Aí não tem muita solução. Pois né? Então desses 108 aí, de repente, alguns deles podem ter sido conseguidos com a ajuda de substâncias ilícitas. Imagino que sim.